Acabou de sair divulgado o resultado da FSB, mostrando uma tendência de queda de Lula e o aumento de Bolsonaro para a menor distância de toda a série histórica do Instituto. E eu sei que você está quase se descabelando, agora o Bolsonaro vai virar, mas calma, porque essa pesquisa trouxe uma ótima notícia para o Lula e péssima para o Bolsonaro, mostrando que a estratégia de Lula para os beneficiados do Auxílio Brasil tem dado muito certo. E agora aumenta ainda mais a expectativa para o IPEC de hoje à noite. E você vai colocar nos comentários, você está com medo de uma possível virada do Bolsonaro? Essa pesquisa foi boa ou foi ruim para Lula? A estratégia dos beneficiados do Auxílio Brasil tem dado certo? Você gostou do brinquinho? Deixa o comentário, o like, se inscreva no canal e vem comigo que eu vou apresentar todos os resultados para você, agora que eu sei que você está se coçando por dentro para saber esses resultados. Então vamos lá. O Lula, ele saiu de 42% da semana passada e agora tem 41% das intenções de votos, uma queda de 1%. Bolsonaro saiu de 34% e foi para 35%. Ciro Gomes saiu de 8% e foi para 9%. Simone Tebet saiu de 6 ou 5% e foi para 7 ou 6%. Ou seja, Lula caiu 1% e todos os seus adversários subiram 1%. Tudo dentro da margem de erro. E a distância de Lula para Bolsonaro agora é a menor de toda a série histórica, com 6%. O resultado que deveria ligar o sinal de alerta na campanha do Lula. Será que ligou? Vamos observar nos próximos dias. E essa pesquisa, ela confirma a tendência que foi apresentada na semana passada. E vocês sabem que a metodologia de análise de pesquisas que nós estamos usando para essas pesquisas semanais é como se nós estivéssemos assistindo a um modorrento jogo de vôlei dos anos 90 e 80. O time faz o ponto, depois tem que confirmar no saque. Então nós temos observado isso. Saiu uma tendência em uma semana, vamos esperar a confirmação na próxima semana. E há uma confirmação, pelo menos no Instituto do FSB, de uma redução da distância de Lula para Bolsonaro. Só que nem tudo são flores para o Bolsonaro. Nem tudo são flores. Na verdade, é uma notícia muito ruim. Porque a distância de Lula para Bolsonaro entre os beneficiados do Auxílio Brasil aumentou. O que já havia acontecido na semana passada. E vocês sabem que o Auxílio Brasil era visto como a grande bala de prata de Bolsonaro para virar o jogo para cima do Lula. E isso não está acontecendo. Porque esse valor de R$600 é o mesmo valor que o Bolsonaro entregou o auxílio emergencial lá em 2020, que foi a época que o Bolsonaro atingiu a maior aprovação. O Bolsonaro chegou a 37% de bom ou ótimo, segundo os dados do Datafolha. Mas mesmo com o Auxílio Brasil turbinado em R$600, Bolsonaro não cresce nesse segmento. Na verdade, ele cai, pessoal. Porque na semana passada, a distância do Lula para o Bolsonaro já havia aumentado. E agora, nessa semana, a distância aumentou ainda mais entre os beneficiados do Auxílio Brasil. Lula cresceu 5% entre essa parcela da população brasileira. E o Bolsonaro caiu 3%. Ou seja, a distância aumentou em mais 8%. Então esse é um resultado preocupante para a campanha de Bolsonaro, porque essa parcela populacional é um grande contingente brasileiro. E esse resultado também nos traz algumas revelações e alguns entendimentos sobre o crescimento do Bolsonaro. Porque nós tínhamos aí 3 hipóteses para a tendência de alta, a leve tendência de alta do Bolsonaro. O primeiro deles, Auxílio Brasil turbinado. Segundo, redução do ICMS que barateou os combustíveis e também os atos do 7 de setembro. Como o Bolsonaro cai entre os beneficiados do Auxílio Brasil, nós podemos descartar que o Auxílio Brasil é o que está trazendo benefícios para o Bolsonaro nas pesquisas, sobrando 2 hipóteses: o 7 de setembro e a redução do ICMS. E aí você vai falar o seguinte: calma, Léo, mas faz agora um mês apenas que o Auxílio Brasil começou a ser pago em R$600. Sim, porque a primeira parcela do benefício começou a ser paga em 9 de agosto e agora 9 de setembro temos um mês. Só que a distância está aumentando demais. Já passou aí o tempo para que a população pudesse absorver esse benefício e aumentar ali sua tendência de votos para o Bolsonaro. Mas não foi isso que aconteceu. A estratégia de Lula para consolidar o seu apoio nessa parcela da população se mostrou acertada e o Bolsonaro não conseguiu ter penetração. Então o Lula, no primeiro turno, se cristalizou com essa parcela da população e no segundo turno há a possibilidade, possivelmente a estratégia, de aumentar a sua base de apoio e votos, entre outras parcelas da situação, da população. E essa pesquisa mostra uma tendência que nós já estamos observando de redução da distância de Lula para todos os seus adversários e um crescimento de todos eles, incluindo de Bolsonaro. Bolsonaro tem a máquina pública em suas mãos, pessoal. Então isso faz com que o Bolsonaro seja um candidato, obviamente, competitivo. Resta saber se a boca do jacaré,
que eu já expliquei o que é esse gráfico boca do jacaré, link aqui no card para que você entenda esse termo que você vai ouvir muito. Resta saber se a boca do jacaré ela vai fechar antes do segundo turno ou depois do segundo turno, quando o resultado já estiver fechado. Porque o tempo ele joga contra o Bolsonaro. E quem falou isso foi o Marco Maciel, né? Ele falou assim, olha... O Franco Montoro, foi o Franco Montoro que falou assim, olha, há uma tendência de alta nas pesquisas, resta saber se ele vai virar antes ou depois das eleições, porque a tendência do Bolsonaro é de alta, mas é uma alta ainda muito baixa. O ritmo, a velocidade não está como o Bolsonaro gostaria que estivesse. Mas o que você achou desses resultados que eu apresentei para vocês? Preocupante para o Lula? Animador para o Bolsonaro? Deixa o like e, claro, se inscreva no canal. E por que há tantas diferenças entre as pesquisas? Eu tenho que explicar isso para você, porque você deve estar se perguntando. A pesquisa da FSB ela é feita pelo telefone. E pesquisa pelo telefone tem ali o seu viés. Toda pesquisa tem o seu viés na forma como você coleta os dados. Como você vai lá e pega essas informações. Pelo telefone, pessoal, você tem algumas dificuldades em acessar a população mais pobre, que não tem telefone. Fora que você não sabe com quem você está falando do outro lado da linha. Então isso dificulta as respostas. A pesquisa do Datafolha e do IPEC, elas são presenciais. O Datafolha ele vai e entrevista a pessoa cara a cara, você olha para o seu entrevistador. E os dados são coletados em áreas de grande fluxo das cidades. Então o Datafolha vai lá, coloca uma pessoa parada e fica perguntando para as pessoas em quem você vai votar para presidente da República. É assim que funciona. O IPEC é diferente. O IPEC vai até a casa da população. Então vai lá no bairro mais pobre, no bairro mais rico e coleta as informações. É claro que essa forma do IPEC, ela consegue filtrar melhor, porque você você faz lá uma continha e fala quantas casas em um bairro nobre nós precisamos entrevistar para dar aí um número correto e proporcional à população brasileira. Nós precisamos em 3 casas lá do Morumbi. Aí eles vão lá, selecionam o bairro e coletam os dados. E esse resultado do IPEC vai ser divulgado hoje. E é por isso que há essas diferenças todas. E há uma grande expectativa do IPEC, né, pessoal? Porque o IPEC vai sair hoje no Jornal Nacional. Então é possível que a gente faça uma live com a expectativa pelo IPEC. Então fiquem ligados aqui no canal e nas notificações. O IPEC, ele traz expectativas diferentes para o Lula e para o Bolsonaro. A expectativa do Lula é que o IPEC não traga tantas oscilações assim. Tá? Pode ser que o Bolsonaro cresça um pouco, mas a distância de 13% possivelmente vai ficar em 12%, no máximo 11%. Porque a campanha do Lula está observando e interpreta que o crescimento do Bolsonaro está um crescimento já chegando no seu limite. Bolsonaro cresce entre as pessoas mais ricas, o que não seria suficiente para ele virar o jogo para o Lula. Porque como nós vimos na FSB, o Bolsonaro ele não consegue crescer entre os beneficiados do Auxílio Brasil. E a campanha do Bolsonaro tem a expectativa de ver se o 7 de setembro de fato vai ser traduzido em votos. O Datafolha, que foi divulgado na sexta-feira, link aqui no card, mostrou que não trouxe. E há uma tensão com relação ao Bolsonaro, porque as pesquisas internas feitas pelo PL têm mostrado que aquela história lá do compra de imóvel com dinheiro vivo não caiu bem na parcela da população geral. Então isso pode ser refletido também no IPEC. Então há essa super tensão na campanha do Lula e também na campanha do Bolsonaro pelo resultado do IPEC que vai sair hoje. Na quarta-feira teremos Quest e na quinta-feira um novo Datafolha. Então nós vamos ver quais serão as estratégias das campanhas a partir de agora. O Lula vai buscar o voto útil, como nós já sabemos, e esse voto útil vai vir em cima do Ciro Gomes. Vou deixar o link aqui no card. Então nós temos que ver essa estratégia do Lula também. O Lula vai intensificar a sua busca do voto útil no Ciro Gomes e vai aumentar ainda mais o seu discurso para mulheres e também para a população mais pobre, os beneficiados do Auxílio Brasil. O objetivo é cristalizar o seu apoio e evitar um aumento da aprovação do Bolsonaro nessa parcela da população, que é uma parcela da população decisiva. A população mais pobre, infelizmente no Brasil, é um contingente grande e a população entre as mulheres, o Bolsonaro é rejeitado da mulher mais rica à mulher mais pobre. Então a campanha do Lula vai tentar manter o seu apoio, evitando assim o aumento do Bolsonaro nesses segmentos. Será que vai dar certo o voto útil? É possível que dê. À medida que o pleito vai chegando no final e a população pode se cansar de Bolsonaro, pode ser que haja uma migração de votos do Lula, de votos de outros candidatos para o Lula ali nas vésperas do primeiro turno. Mas ao que tudo indica, haverá sim um segundo turno. Mas na sua opinião,
Vai ter segundo turno? Não vai? Existe ainda a possibilidade de vitória do Lula no primeiro turno? Coloque nos comentários e fique ligado porque hoje à noite podemos ter live sobre o IPEC.